Aqui uma tomografia mostrando uma fratura dental, né, e também evidenciando ali que eu tinha osso apicalmente ao implante, ao dente. Aqui mostrando a exodontia, o dente já não tinha mais como salvar, né? Já tinha fraturado além da crista óssea, tentando fazer uma exodontia de forma atraumática, preservando tábua vestibulares, tecidos moles ao redor. E início da perfuração às custas do fim do alvéolo, mas na parede palatina, né? Evitando instalar o implante onde está o alvéolo, né? Então eu não vou usar o alvéolo. O alvéolo a gente vai enxertar depois. Coloquei um implante fino de 3,5 para a gente ter uma distância boa entre a plataforma do implante e a parede vestibular. Esse implante ele foi instalado 5 milímetros para baixo da crista da margem gengival. Deu um torque, né, comprovando ali um torque necessário para a carga imediata, e agora eu estou fazendo ali uma tunelização, né, criando um espaço para que a gente consiga embutir ali um enxerto de tecido conjuntivo, melhorando o fenótipo gengival. A gente sabe que é importante eu criar uma área periimplantar espessa, né, um fenótipo periimplantar espesso, para que o paciente consiga manter esses implantes ao longo do tempo com saúde, né? Então, aqui com um tunelizador, aumentando ali o espaço e soltando mais tecido, tentando fazer um túnel por baixo das papilas, né, para soltar essas papilas sem necessariamente fazer incisões nelas, né? Então eu preservo a arquitetura papilar, né, e somente fazendo tunelização. Então aqui um outro tunelizador, checando a mobilidade. A gente queria uma certa mobilidade também para tracionar um pouco o tecido mais para coronal. E aí, dando sequência, eu vou entrar agora depois com uma microlâmina, que é para fazer um retalho dividido na região da mucosa, né? Então, em vez de soltar esse tecido com descolamento, eu vou incisar, né? Eu vou fazer uma separação entre o periósteo e a mucosa. E aí, checando uma mobilidade maior, checando o túnel nas papilas, e aí com uma curetinha eu vou agora tentar soltar um pouquinho mais a papila. Então essa cureta a gente acaba raspando o osso, né, e vai soltando a papila. Aqui o enxerto de tecido conjuntivo removido do palato e a estabilização dele. Então eu faço uma pequena perfuração na margem, saindo pelo sulco, pego o conjuntivo de baixo para cima, volto pelo mesmo caminho, né, via sulco agora de conjuntivo para epitélio, faço uma alça no conjuntivo e vou estabilizar ele na mesial ali, né? Então o primeiro passo para estabilização foi dado, é só complementar o ponto. E agora eu vou para o outro lado, que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou perfurar o tecido mais ou menos na margem, a região onde eu quero que ele fique estabilizado. Saio pelo sulco, passo pelo conjuntivo de baixo para cima e retorno por dentro do sulco, né, de conjuntivo para epitélio, mais ou menos na mesma região, para formar ali uma alcinha e aí complementar. Vou lá embutindo gentilmente o tecido conjuntivo naquela área que eu descolei a gengiva, né? E vou complementar o nó estabilizando o conjuntivo. Agora eu vou trabalhar para aumentar o fenótipo ósseo, não para aumentar, mas para preservar. Então eu vou usar um biomaterial de origem xenógena com partículas finas e vou ali condensando esse material entre o implante e a parede vestibular, né? Fazendo com que esse tecido fique estável, né? A gente não tenha grandes perdas dimensionais e aproveitar esse perfil de emergência aí do próprio dente que foi dado, né? Para que a gente tenha uma cicatrização melhor. Então aqui, ó, implante, osso e conjuntivo mostrando ali a disponibilidade deles. E como deu um torque bom, né? Eu vou seguir na sequência agora com a instalação de um pilar provisório e com uma facetinha de estoque de um incisivo lateral, vou grudar essa facetinha na úcula provisória e vou fazer um provisório, sempre tomando cuidado para a margem do provisório ficar
é parecido com a entrada do alvéolo, né, para a gente copiar a entrada do alvéolo, mas à medida que esse provisório vai entrando para dentro do tecido gengival, ele vai ficando mais fino, né, para que a gente consiga ter uma espessura maior de gengiva mais para baixo, próximo ao implante. Então, adaptando o provisório e instalando, né, e parafusando isso, depois vai ter um torque, a gente vai dar um torque para que o parafuso não fique soltando e está finalizado ali o provisório. Agora eu vou fazer um pontinho adesivo, suspensório, que eu vou usar o próprio dente como ancoragem. Então vou fazer um ponto de adesivo e vou trançar o fio e tracionar esse fiozinho mais para a coronal, trazendo toda a margem também junto, né? Vou prender ali com resina flow no próprio dente. E aí está finalizada a cirurgia desse dente. Então a gente consegue com o provisório copiar o perfil de emergência que era do próprio dente que ela tinha, né? Tentando trazer um pouquinho mais de naturalidade na hora da confecção da prótese, né? Enxertando o tecido conjuntivo e osso para a gente ter um fenótipo gengival espesso.